Alexandre da Medicine News aqui de volta. O caso Felipe Martins na data de hoje, 22/4. O caso pode entrar para a história como um dos episódios mais escandalosos e preocupantes do judiciário brasileiro. Um verdadeiro laboratório de abusos, ilegalidades, restrições autoritárias, distorções processuais e ilegalidades em série. Tudo isso sob o pretexto de justiça, mas com o claro objetivo de sustentar uma narrativa conveniente para perseguir alvos políticos, principalmente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a gente está vendo esses abusos e com essa ordem de Alexandre de Moraes, agora a última, né, que eles vão ser julgados, já estão sendo neste momento julgados. Núcleo 2, o Felipe Martins, né, ex-assessor de Bolsonaro, está sendo julgado neste momento e que não pode ser fotografado, não pode ser filmado por ninguém, por terceiros, senão ele pode ser preso imediatamente. Isso fere de morte, né, a liberdade de imprensa. Os fotógrafos vão estar ali no STF, juntamente com o seu advogado, o ex-desembargador Coelho. Ele vai estar ali com Felipe Martins, e se algum jornalista na imprensa filmar ou tirar uma foto e aparecer nas redes sociais ou na televisão, ele vai preso imediatamente. Isso é contra a liberdade de imprensa. Felipe, ex-assessor internacional, foi preso por uma viagem que nunca fez. Ficou preso numa solitária por 10 dias, como se fosse um bandido perigoso, e 6 meses na cadeia, injustamente. Está há meses privado. Aqui é um erro. Meses não, está há anos privado, né, da liberdade. Em isolamento, em casa, não pode nem falar com a mãe dele. Mais ou menos assim, uma coisa absurda. Sob vigilância constante, censurado e agora até mesmo impedido de ser fotografado ou filmado. Foi a última decisão de Alexandre de Moraes. Ele é um ditador, como todo mundo fala. O Alexandre de Moraes é assunto em todo mundo, não somente nos Estados Unidos, na América. E o mais chocante é o seguinte: querem colocá-lo no banco dos réus por uma suposta minuta que não existe e que não foi escrita por ele. Aquela invenção do golpe. Eles estão com essa narrativa do golpe para perseguir Bolsonaro e queimar e desgastar a sua imagem com a Rede Globo, né? TV Globo lixo. A imprensa brasileira no geral. Essa covardia precisa ser denunciada. Já foi denunciada. Ela foi denunciada na OEA, que até agora o Pedro Vaca não trouxe o relatório. Acho que o Pedro Vaca deve ter ido passar férias também, né? Juntamente com o Hugo Mota. E não voltou ainda. Na Semana Santa, do feriado. O que estão fazendo com Felipe Martins, o Coronel Câmara e os demais acusados do chamado Núcleo 2 é uma agressão direta ao devido processo legal e à própria democracia que eles tanto julgam defender. Mesmo sem foro privilegiado, estão sendo julgados diretamente pelo STF. Isso já é um erro, uma ilegalidade. Que você, eu, as pessoas que não possuíram, não têm foro privilegiado como deputados, presidente da República, senadores, políticos, eles devem ser julgados na justiça na primeira instância, numa vara federal. Mas não, eles foram puxados para o STF porque é uma perseguição política, isso está claro. Sem o direito básico de recorrer à instância superior. Então, a quem recorrer? Só a América, o Trump, né? Porque não temos como recorrer. Então as ilegalidades estão acontecendo semelhante lá na Venezuela com o senhor Maduro. É igualzinho, mesma coisa. Como manda a Constituição. Só que eles não cumprem a Constituição já há muito tempo, não é de agora. O mundo começa a abrir os olhos, né? O Trump está com processos contra Alexandre de Moraes e várias autoridades brasileiras que a qualquer momento as restrições vão aparecer. A própria The Economist, um jornal britânico, já chamou atenção para o que está acontecendo no Brasil, mas o Alexandre de Moraes, quer dizer, o Barroso, deu uma resposta mal criada para eles anteontem. A pergunta fica que é: até onde vai esse autoritarismo travestido de justiça e de democracia? Até onde? Até o brasileiro continuar ficando assistindo Big Brother e assistindo jogos, né, de
futebol e não estando nem aí para o que está acontecendo, as covardias dessa ditadura no Brasil e os saques, né, que estão sendo acontecendo no Poder Executivo com esse desgoverno. Então vamos ficar em silêncio? A omissão e a covardia alimentam a perseguição política no Brasil. Precisamos falar sobre isso. A gente aqui no canal fala sobre isso. Mas você precisa falar com seu vizinho, com seus parentes, abrir os olhos das pessoas também. Aí, porque a coisa está ficando feia. Cautelares, né? Inclusive proibição de sair da cidade onde mora, que é Ponta Grossa, no Paraná. Em razão disso, nós pedimos autorização para o deslocamento dele a Brasília e foi autorizado. O ministro autorizou que ele viesse a Brasília para estar no próprio julgamento. Mas na decisão ele colocou o seguinte, que o Felipe deveria se deslocar do aeroporto até o hotel e até o Supremo Tribunal Federal, esse trajeto. Nós entramos com a petição informando os horários de voo, de chegada e saída, e também o hotel, o grupo hoteleiro, onde possivelmente ele iria ficar hospedado, e depois confirmou que ele está hospedado no Kubitschek Plaza e saía está no processo. Bom, diante desse fato, nós pedimos esclarecimento ao ministro. Senhor ministro, ele lá em Ponta Grossa, ele pode se deslocar na cidade, nos limites territoriais do município de Ponta Grossa. Ele pode se deslocar aqui em Brasília, pode ir, por exemplo, a um restaurante, ou visitar um amigo, não chegamos a citar exatamente isso, estou dando um exemplo, né? E, para nossa surpresa, veio hoje a decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não, que ele já estava fazendo uma concessão, permitindo o Felipe Martins vir a Brasília, não é? E que o trajeto dele era hotel, aeroporto, Supremo Tribunal Federal, hotel, aeroporto. Mas aí veio uma ameaça na decisão, dizendo que se fosse divulgada qualquer imagem dele, da sessão ou do público, ele poderia ter imediatamente a prisão preventiva decretada. Então veja, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão contra a imprensa. Você imagine que o Felipe Martins vai ao Supremo, isso não tenha dúvida. Ele, amanhã, no horário que já combinamos, né, estive com ele até agora há pouco, eu vou buscá-lo no hotel e nós vamos juntos para o Supremo Tribunal Federal. Agora imagine nós chegarmos lá na entrada do Supremo Tribunal Federal, está toda a imprensa lá, pelo menos eu creio que vai ter uma boa parte da imprensa, a imprensa cumpre com o seu trabalho jornalístico de informar um fato relevante para a nação, não porque o Felipe Martins queira ser relevante, mas diante da circunstância que ele foi colocado nesse processo, ele se tornou uma pessoa relevante. E amanhã eu espero que tudo isso acabe. Então, evidentemente que nós vamos fazer o trajeto até o Supremo Tribunal Federal. Agora imagine, a Oeste está lá, o Christian fazendo a reportagem, né, e filma o Felipe Martins e coloca qual a responsabilidade que o Felipe Martins tem sobre isso. A última alternativa seria se nós deslocássemos do hotel com ele coberto, com um cobertor. Quer dizer, isso é um absurdo completo, absoluto, né? Isso não pode acontecer mais. As imagens de dentro do Supremo Tribunal Federal, da sessão, elas são geradas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vocês viram no julgamento do primeiro grupo, do presidente Bolsonaro, várias vezes mostrou a imagem do presidente Bolsonaro. Então, lá dentro, se o ministro não quer que mostre a imagem do Felipe, basta que a TV Justiça não faça a geração dessa imagem. Agora, seria o fim do mundo, sabe, o Gessiane? Você punir uma pessoa por ato de terceiros, né? Como ele já puniu o Felipe Martins, porque apareceu numa postagem ao meu lado, mas ali ele estava ao meu lado, porque eu o convidei para ficar ali ao meu lado, calado, sem falar nada, foi multado em R$20 mil e ameaçado de prisão, que até agora também não foi deliberado sobre isso. Então nós vamos tranquilamente para o Supremo Tribunal Federal amanhã, eu e mais uns 3 colegas advogados, o doutor Edson, o doutor Marcelo, o doutor Ricardo, nós iremos juntos com o Felipe Martins, também o doutor Alex Sarkis, que é o das prerrogativas do Conselho Federal da OAB, está designado, vai nos acompanhar para não acontecer mais uma prisão minha, né? Daqui a pouco vão brincar comigo, Sebastião, você agora está virando cadeieiro velho, né? Toda hora está sendo preso, né? Então isso não fica muito bem para um senhor de 70 anos de idade que ocupou o cargo de desembargador por mais de 30 anos aqui no Brasil. Esse julgamento que ele estava se referindo ontem já está ocorrendo agora, nesse exato momento. 30 minutos, o Alexandre de Moraes está lendo ali no STF sobre o Felipe Martins e o Núcleo 2, todos os assessores de Bolsonaro. Então, ele deu essa ordem equivocada e que se aparecer alguma filmagem, alguma imagem de Felipe Martins, ele poderá ser preso. Então, pede de morte a liberdade de imprensa no Brasil, que os da esquerda, por décadas, ficavam remoendo essa narrativa aos 4 cantos do Brasil.
contra o E patrimônio agora da é todo União mundo de boquinha e com fechada e ele está considerável fazendo uma prejuízo ditadura para a pior do que a vítima de e Hitler, deterioração do do anticristo, patrimônio tombado, escrito na Bíblia. observadas as Muito regras pior. de concurso de Então pessoas, quer artigo dizer que 29, ele caput está e concurso sendo material, artigo cerceado do seu 69, direito caput. e A não pode, Procuradoria nem no restaurante, pode fazer nada, porque ele é um homem perigoso para a democracia. Isso que o Alexandre de Moraes está colocando. E a gente está vendo aqui esses abusos, né? A perseguição é clara nessa democracia relativa que eles tanto defendem. O alvo final é o Bolsonaro. Mas cada vez que eles batem no Bolsonaro, o Bolsonaro fica mais forte. Essa é a minha opinião. Seja membro deste canal. Tem acesso e benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.